Como a doutrina daimista compreende a figura de Mestre Irineu como possível reencarnação de Jesus Cristo? Isso deve ser interpretado como metáfora, verdade literal ou construção simbólica? Alguns daimistas acreditam que Mestre Irineu é uma reencarnação de Jesus Cristo, né? Outros não. Então, gostaria de aprofundar essa questão, obviamente respeitando a opinião e crença da pessoa que vai responder, né? Não existe resposta certa ou resposta errada. Em todas essas perguntas não existe o certo ou errado, né? Existe a experiência e o contexto de cada pessoa. Salve, salve, meu irmão Marcelo, como é que você tá? Rapaz, você tá me colocando aí em diversas saias justas. Mas eu não vou fugir não, mas apenas devo advertir que acredito que a minha opinião é um tanto heterodoxa em alguns desses tópicos aí que levantaste em relação à doutrina, né? Então, a começar pelo seguinte, eu, por exemplo, não acredito que o Mestre Irineu seja a reencarnação de Jesus, não tenho essa crença, né? E, e eu tive a oportunidade, certa feita, de trocar uma ideia com uma pessoa do Alto Santo que não conheceu o mestre, mas que conheceu que os pais, avós, enfim, pessoas do convívio, tios, tinham convivido com o mestre e que afirmaram que isso nunca teve em voga dentro da doutrina, né? Isso foi uma coisa que alguns seguidores passaram a afirmar depois da passagem do mestre, que inclusive afirma-se que os hinos finais que o mestre recebeu, falando a respeito da morte, tinha relação com a crença de algumas pessoas de que o mestre ressuscitaria, não morreria, coisas do gênero, assim, né? Que eu acho que tem a ver um pouco com esses messianismos de realidades, assim, muito ermas e às vezes com a precariedade de recursos, de serviços, enfim, né? Mas de toda forma, a resposta que a pessoa me deu foi que o mestre Irineu seria um replantador da doutrina cristã, já corrompida por enfim, N questões, né? Mas que o próprio mestre, assim, ao mesmo tempo tinha uma relação ambígua de certa submissão à Igreja Católica, porque o mestre, por exemplo, não realizava ritos de, eu não lembro se era batismo ou casamento, ou eram os dois. Eu li isso até naquele livro Eu Venho de Longe, do Edward McCrae, e que ele recomendava aos discípulos, eu não lembro se era batismo ou casamento, mas que ele recomendava os seguidores a ir na igreja católica para batizar ou para casar, não recordo agora. Não era realizado dentro da doutrina, né? A administração dos sacramentos, né? E o entendimento, por exemplo, de seguidores lá do Alto Santo é de que o Daime não é uma nova religião, mas ele é uma doutrina cristã, né? Entendendo assim como se fosse uma vertente, né, do cristianismo. Então, por exemplo, nesse sentido, assim, buscando direto na fonte, o mestre nunca se afirmou Jesus, né? Tanto que ele falava em Jesus nos hinos na terceira pessoa. Ele nunca afirmou assim isso de si mesmo. E tem alguns hinos dos companheiros do mestre que dão a entender isso de uma maneira bem ambígua, que, digamos assim, essa interpretação pode ser retirada dali. Mas também não está claro isso, né? E aí, entrando assim numa seara mais espírita, umbandista, enfim, né? A gente na Umbanda, por exemplo, acredita que certas entidades trabalham na vibração de determinado orixá, né? Por exemplo, caboclos que são mais guerreiros, né? Que tem um arquétipo mais da guerra, tem uma afinidade com Ogum e para um bandista ele trabalha dentro da irradiação de Ogum. Então a gente acredita, eu pelo menos assim, que o mestre ele conseguiu acender nele a chama crística e irradiar, né, aparelhar essa força e transmitir por meio do inário, por meio das mensagens, né, mas que todo aquele que toma daime também consegue acessar. Só que a crença que
que a gente tem é que o mestre conseguiu acessar de uma maneira muito refinada, né? Muito refinada, muito apurada espiritualmente, né? Muito excelsa, né? E que na visão do daimista ele não apagou essa chama, ele acessava com maior facilidade, né? A gente é cabeça dura, a gente acessa ali no momento da força, no momento que a gente está vibrando na força, que o fluido está forte. Às vezes a gente se humilda, se desdobra, se humilha, perdoa quem tem que perdoar, pede perdão, acende aquela chama no coração, né? Faz uma reforma ali de tudo que a gente fez de errado, rever essas coisas, mas depois que passa a força, no decorrer dos dias, a gente às vezes volta a ter aquela coraça de daqui a pouco querer responder a ofensa com ofensa, de querer ter razão nas coisas, de não anular a si mesmo, né? Diante das dificuldades, diante das ofensas, etc, etc. Então, assim, eu acredito que mais ou menos por essa caminhada, assim, e acho muito estranho mesmo esse tipo de afirmação, até porque, como eu falei, né, o próprio mestre não tem momento nenhum que ele afirmou isso de si próprio, e os hinos deixam bem claros que o mestre não está falando de si quando fala de Jesus, ele fala na terceira pessoa, ele roga a Jesus, pede a Jesus, etc, né? Muitos até forçam a interpretação de dizer que ele está falando isso em momentos que ele diz assim que ele é filho da Virgem Maria, mas em vários hinos há o convite de que nós todos sejamos filhos da Virgem Maria, né? Então, tanto do mestre como outros. Então, assim, não tem como afirmar isso, porque o mestre mesmo não afirmou isso de si mesmo, né? E acredito que uma afirmação tão ousada assim teria sido realizada de uma maneira muito mais clara. Daí a gente poderia hoje, né, se ele tivesse afirmado isso de fato, a gente poderia ver hoje isso afirmado de uma maneira muito clara, seja nos hinos, seja em declarações dele, seja. Não tem um seguidor antigo dele que disse assim: o mestre veio para mim e falou, eu sou Jesus, etc, né? Eu vi até um relato lá dele falando da questão do Buda, e que o Buda, que um discípulo dele que era budista falou de acender o Buda, não sei o que, daí ele disse, é a mesma coisa com Cristo, e aí meio que se colocou assim, mas aí eu acho que muito naquele patamar ali que eu estava explicando anteriormente, que é de acender essa chama crística, e o próprio Cristo, né, na oração que ele faz no Evangelho de São João, quando ele se depara com a realidade da iminente crucifixão, quando ele está orando, ele diz, ele roga ao Pai que acenda, né, que revele a natureza divina dos discípulos, assim como revelaste a mim, revela a eles a vossa natureza divina, e a natureza divina deles está interna dentro deles, né? E Cristo faz esse convite em diversos momentos, né, para que nos tornemos parecidos com Ele, né, para que sejamos um com Ele, assim como eu e o Pai somos um, etc. Que nós sejamos um com Ele em propósito, na frequência espiritual, na irradiação espiritual dele. Aí sim eu acredito. E acredito que o Mestre, digamos assim, galgou degraus nessa direção que estão, na minha opinião, mais elevados do que os meus, por exemplo, né? do que a minha, do que o meu processo de teoses, né? Vamos assim dizer. Mas se o mestre, por exemplo, tivesse afirmado sou Jesus, eu iria buscar outras fontes, assim, eu não me sentiria à vontade, assim, porque eu não acreditando nisso, eu seria, pô, ou ele mentiu ou ele está enganado a respeito de si próprio, né? E eu não poderia seguir, então, a doutrina em que eu tivesse esse nível de inconformidade com aquilo que está sendo posto. Agora, como isso é posto por seguidores que na minha opinião, estão equivocados, então aí eu fico tranquilo em relação a isso, porque eu vejo uma diversidade de pensamentos dentro da doutrina. Tem pessoas que pensam isso, como pensam que o Padre Sebastião é São João, etc. Isso até eu acho que é mais presente do que a ideia de que o Mestre é Jesus, porque Jesus, como sendo Deus, e o Daime professa isso,
né? Porque o daime reza o glória, reza o creio, né? O credo, etc. Então, assim, hinos, vários hinos falam, afirmam que Jesus é Deus, né? Vários hinos falam da Trindade, etc., né? Pai, Filho e Espírito Santo, todos três num só, sem serra. Quem está dizendo isso, né? Então, fica mais difícil afirmar isso, né? Mas aí o povo que afirma que o padrinho é São João, por exemplo, eu tenho a visão assim, exatamente a mesma visão, a irradiação de São João, o propósito de São João, né? Digamos assim, trilhar o caminho primeiro, abrir os caminhos, né? Para que a doutrina do Mestre já chegasse no mundo inteiro, chegou para nós, chegou em outros lugares, graças a esse esforço do Padre Sebastião, graças a essa humildade, essa caridade dele. Nesse sentido, acho que ele trabalha na irradiação dessa luz de São João, mas ele ser a pessoa de São João, eu não acredito. Eu não acredito, eu não consigo professar isso, sabe? Até porque o próprio padrinho, quando eu me comunico no espiritual com ele, ele me indica outra coisa, sabe? Embora tenha um hino dele, né, que fala, ele é filho de Maria, eu sou filho de Isabel. Pode ter diversas interpretações disso, mas eu penso assim, ó, que o Padre Sebastião falou para mim em afluidos que eu tive, dentro da doutrina, em processos que eu tive, ele me disse que nós temos que ser nós mesmos. A maior atuação que a gente pode ter não é de outro espírito, não é de um caboclo, não é de uma divindade, é de si próprio. Essa é a principal busca, é o principal caminho da doutrina e dessa santa bebida. Então, para mim, o Sebastião é Sebastião, o Irineu é Irineu. E isso é profundo, buscar isso é muito profundo. Buscar ser você mesmo, buscar se desfazer das personas, das máscaras, das carapaças, dos enganos a respeito de si mesmo e atuar a si mesmo na sua essência mais profunda, né? Claro, corrigindo o que está errado, né? Se a minha essência é perversa, eu devo mudar essa essência, eu devo curar isso. Agora, aquilo que é do ser divino, que é o Cristo em mim, floresça quem eu sou. Eu não quero ser maior do que eu sou. Quando o pessoal vem falar esse negócio de reencarnação, diz que teve uma época lá no Mapiau, no Rio Douro, não me recordo, que tinha. Um dizia que era a reencarnação do São Pedro, outro do São Paulo, outro do Salomão, outro não sei o quê, né? Aí eu fiquei pensando, pô, que legal, né, cara? Eu não vi ninguém dizendo que era Judas, que era o ladrão da cruz, que era Pilatos, que era dessa, que todo mundo queria ser personagem legal, né? Aí eu disse, eu sou a pulga que eu sou o carrapato do burrico que Jesus montou, para mim já tá de bom tamanho. Falava brincando, é lógico, né? Brincadeira. Né? Eu acredito na reencarnação, sou reencarnacionista, mas eu acho que, né, professo diferente do espiritismo que crê que Jesus é o espírito da verdade, né, o médium supremo, não, eu creio que Jesus é Deus encarnado. É Deus encarnado. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E a minha crença é essa, e ponto. Então, para mim, não cabe. Né, Jesus não precisa encarnar de novo. Né? Ele cumpriu essa missão excelsa e está à destra do Pai. E para mim é isso. E eu não vou mudar essa percepção que eu tenho. Então, é uma coisa muito que, né, tipo, tu vai estar vendo uma opinião minha e não a média das opiniões dos daimistas, né? Então eu não sei até que ponto cabe, é isso que eu quero dizer, né?